Bom dia, amigos, irmãos. Boa noite, irmãos e amigos. Porque está muito bem iluminado. Vamos a Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Continuando com a cena da volta de Cristo, já vimos uma descrição tanto quanto minuciosa de João sobre a bela volta do Senhor Jesus Cristo, voltando para lutar contra Satanás e o anticristo com seus aliados. E agora a atenção de João se volta para uma outra cena, lá no versículo 17, que diz assim, Apocalipse 19 e 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por continuarmos estudando essa tua revelação espetacular. Obrigado que já estamos perto do final, e um final glorioso em que vai ficando cada vez mais para trás a luta, tua luta contra o diabo, contra o pecado, contra os homens rebeldes, e nos aproximando do estabelecimento do reino do Senhor Jesus Cristo de 1000 anos aqui na terra, e logo depois, logo em sequência, o início do período de novo céu e nova terra. Obrigado pelas dificuldades deste texto, pelos mistérios. Obrigado pelas lições claras, e que teu Espírito nos dê sabedoria para saber nos conter quanto àquilo que não compreendemos sem nos perturbar. Ao mesmo tempo, aprender aquilo que podemos aprender e conseguimos entender, para nos edificar e nos ajudar a viver em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então vi um anjo posto em pé no sol. Interessante. A última vez que nós falamos no sol foi no capítulo 16, versículo 8, quando disse: falando do quarto flagelo, que já comentamos, já explicamos, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Obviamente, o sol se tornou muito mais quente, recebeu o poder para queimar os homens com fogo, e agora João vê um anjo posto em pé. Aonde? No sol. No sol. Podemos ver então uma diferença enorme. Claro, é tão óbvio que eu quase nem falo, quase não chamo nem a atenção de vocês. Mas a diferença entre a ordem de grandeza, de poder entre as coisas celestiais e as terrestres. João nem se dá o trabalho de explicar, talvez ele mesmo não alcance,
isto, mas ele vê um anjo no sol em pé e diz: um sol que há pouco tempo estava queimando pessoas aqui na terra, e mesmo que o sol tenha voltado ao seu poder normal de sol, fique 2 horas no sol, sem parar, sem se mexer e sem protetor solar. É tortura, aliás, é usado como tortura entre índios e coisas assim. Uma das maneiras que ele tem de torturar e matar as pessoas é deixando-as no sol. Basta expor, um sol normal. Isso mostra a fragilidade humana, o quão pequeno nós somos. Não custa nada, de vez em quando, se lembrar disso. Pode ser tão útil. Esta vida aqui é dentro de uma esfera de poder e de realidade muito pequena, muito fugaz, comparada com as coisas do alto. Mas o que o anjo estava fazendo em pé no sol? Um convite, ou um clamor. Falando a quem? Clamando a quem? Convidando quem? A resposta também nos deixa desconcertados, a naturalidade com que João diz: falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Um anjo falando com as aves que voam pelo meio do céu. Aves, mesmo aqui é ave, não tem perigo de não ser. Muita coisa é simbólica em Apocalipse. Mas não tudo. E tem coisas que não são simbólicas. Eu sei que passar uma linha é muito difícil, para não dizer impossível. Mas também sei que uns exageram, que dizem: não, aqui 99% é simbólico. Tudo vira. Até os 1000 anos do reino de Cristo, de repente viram simbólicos. De quê? Aves que voam pelo meio do céu. Pássaros voando. E esse anjo fala com eles. Agora, mas não é de se admirar, né, pastor? Paciência, em Apocalipse tem com essa grande quantidade de metáforas e descrições de seres e cenas além da nossa compreensão. Então não é muito de admirar alguém falando com os pássaros. Mas, de fato, eu concordo, mas a parte de Apocalipse não é novidade na Bíblia. O registro de Deus se comunicando com animais. Os animais que foram para a Arca de Noé. Como é que eles chegaram lá? Você acha que Noé saiu aí de helicóptero, pelo mundo todo, convocando cada animal a chegar lá, e convocando como, com que linguagem? Então, todos os animais, os pares, né, de cada espécie de animal, chegou até lá, ordem de Deus. Os corvos que alimentaram Elias, chegaram lá como? Quem mandou para o local, para a hora certa? O famosíssimo grande peixe, ou baleia, o que seja, mas um grande peixe é o mais seguro de se dizer, que engoliu Jonas e depois expeliu Jonas. Orientado por quem? Um peixe que tinha uma moeda na boca, na hora certa. Uma jumenta que recebeu não apenas ordens para parar, defendendo Balaão da espada do anjo, mas repreendeu o próprio profeta. Então a Bíblia, não sei se pode dizer está cheia, mas há muitos casos de Deus se comunicando com animais. Não precisa ir para Apocalipse e apelar para o clima apocalíptico. Não. E eu vou além. Mesmo a parte da Bíblia, na natureza, hoje ao nosso redor, Deus fala aos animais. Tudo bem, pode colocar umas aspas aí se você quiser, não tem problema nenhum. Mas ele se comunica.
Quem mandou o urso jovem hibernar pela primeira vez? Igualzinho os pais deles fizeram. Quem ensinou a nova geração de aves a migrarem exatamente para lugares exatos, precisos, a milhares de quilômetros, meses depois, na mesma época do ano, geração após geração? E os salmões, conhecido, quantos documentários belos, interessantíssimos existem sobre os salmões, que nascem no rio, passam 1 ano e meio naquele rio ali, aí depois vão para o mar, aí passam uns 4 anos no mar, em vasta área, centenas, alguns milhares de quilômetros, aí depois voltam para o mesmo rio, e para o mesmo lugar, para o mesmo riacho, não só o rio grande, mas que tem centenas de riachos e córregos e que dependem dele, mas ele vai exatamente para o lugar preciso aonde aquele salmão nasceu e viveu 1 ano e meio antes de ir embora, volta para lá, aí ele procria lá, não come mais nada lá depois que eles chegam no rio, e eles ficam lá até morrer, não voltam mais para o mar. E a nova geração, os salmõezinhos, crescem 1 ano e meio no rio, vão para o mar, depois voltam para morrer. Os que chegam lá para morrer ainda são poucos, porque muitos morrem no meio do caminho, os ursos comem, e toda sorte de dificuldades, é contra a correnteza, subindo fisicamente. Tem muitos comentários sobre os salmões, são espetaculares. Quem mandou os salmões fazerem isto? Agora, o problema é que por causa da repetição, vira rotina, e o homem é tão tolo, tão curto, que ele acha que virou rotina, então é explicável, cientificamente explicável, não tem nada demais os salmões fazerem isso todo ano, e as aves tais e tais e tais, e coisas absolutamente fantásticas que tem na natureza, de animais fazendo coisas que tem alguém dirigindo, não é possível não ser, mas como é rotina e como é explicável, então pronto, então isso aí foi bilhões e bilhões de anos de repetição, e que tá certo. Pelo menos reconhecem, eu li hoje isso dos salmões, que a ciência reconhece que não tem a menor ideia. Oi, que coisa difícil, quem é que coloca na cabeça do salmão fazer aquilo ali? Exatamente, que deu poder para ele reconhecer o lugar exato. E você que é inteligente não sabe nem chegar em Parangaba. Então, os cientistas podem dizer o que eles quiserem dizer, chamar de noção interna, chamar de um chip embutido, o que for. Mas tem muito mais a noção infantil para eles, infantil, como é. Então, vocês crentes, acham que Deus instrui os animais? Oh. Tudo bem. Religião ninguém discute. Não misture isso com ciência. Aí não. Você tem sua fé lá, pode crer num pedaço de pau, numa pedra, nós respeitamos. Que Deus fala com os peixes, fique à vontade. Mas não chame isso de ciência. Tá bom. Então, não vamos chamar de ciência, vamos chamar de verdade. Tá bom assim? É verdade, a realidade. A gente troca a realidade, a verdade das coisas pela ciência, o jeito que você quiser. Mas que é assim, é. Criador se comunicando com as suas criaturas. Então não se admire de Deus mandar um anjo lá para ficar em pé no sol, não se queimar, e ainda fazer um convite
para os pássaros. Está tudo ok. Tudo bem que o anjo no sol não faz parte da nossa realidade, mas Deus falando com os pássaros faz. Nunca mais pense que Deus não fala com os pássaros, porque fala. E com os animais, do jeito dele, da forma dele. E agora então Deus, através do anjo, fala às suas aves. Tudo é dele. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Bonito, Deus convidando os pássaros para uma ceia. Então é um convite ou uma convocação para uma ceia. E quando se fala em ceia, se pensa em festa, comemoração. O Antigo Testamento se refere muito a banquetes dados por reis, rainhas, com muita gala. Davi, envaidecido no Salmo 23, disse que Deus vai servir à mesa, dar uma festa, um banquete para ele, na frente dos adversários dele. Davi todo honrado. A ceia do Senhor é uma comemoração solene e simples ao mesmo tempo, mas muito de um profundo significado entre os crentes. E no início da igreja tudo indica que tinha uma ceia literal lá, não apenas a comemoração com o pão e o vinho. Acabamos de ler no Apocalipse a ceia das bodas do Cordeiro, nesse mesmo capítulo 19 aqui, que falamos que não sabemos exatamente como será, se será no céu ou na terra, ou se no início do milênio ou ao longo, não sabemos bem, mas é evidente que será um evento espetacular, festivo, alegre. Comentamos isto. E agora mais uma grande ceia, mais uma ceia agora, e que nome desta ceia? Grande ceia de Deus. Que ceia é esta? Versículo 18. Apocalipse 19 e 18. Reuni-vos para a grande ceia de Deus, diz o final do 17, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Uma ceia terrível esta. Uma ceia invertida. Em vez de homens comendo animais servidos ali nos banquetes, são animais comendo homens, carnes de homens e de animais também, como vimos aqui, de cavalos. Uma ceia sinistra, chocante, tétrica, apavorante, nauseante. Milhões de aves e certamente de outros animais também, comendo uma abundância de cadáveres humanos. Duas coisas apenas eu quero comentar nesta grande ceia. Deus mostra o que tanto afirmou na sua palavra. Não há acepção de pessoas. Vocês notaram aqui a descrição das carnes das pessoas que as aves foram convidadas para comerem. Obviamente falando do resultado da batalha entre Cristo e o diabo, que estava controlando o anticristo, que controlava o falso profeta, que controlava os reis. Já falamos muito desta cadeia de comando aí, maligna. Mas interessante é que aqui fala o comandante, deixando claro que ele é tão culpado quanto o soldado raso. O livre tão culpado quanto o escravo. Os dois são citados aqui. O pequeno tão culpado quanto o grande. O poderoso tão culpado quanto o que é fraco. Todos eles citados aqui. Não ter poder, ser escravo,
pequeno, ser pobre, sofredor, não é passe livre para o céu. Absolutamente. Os homens confundem muito, algumas pessoas confundem muito, muitas pessoas confundem isto. De fato, a Bíblia fala do pobre, fala da necessidade do que não é pobre ajudar o que é, fala da caridade, fala da misericórdia, certo? Jesus Cristo falou muito disso, a Bíblia toda fala nisto, o Velho Testamento muito. Mas não se pode confundir uma coisa com a outra, como se ser pobre, ou ser fraco, ou não ter poder, fosse uma espécie de algum tipo de virtude diante de Deus. Não, é uma condição tal que, neste contexto terreno, o coloca numa posição de precisar de mais ajuda. E os que podem ajudar, que o façam. É isto. Mas não contém uma virtude em si. Observem que aqui, quando fala de pessoas mortas por Cristo, na vinda dele, fala de pequenos, pobres, escravos, estão aí incluídos. Como eu disse, Deus mostrando o que ele disse. Não há, para ele, Deus, não há acepção de pessoas. Todo sofrimento é consequência do pecado da própria raça humana que estava contida em Adão e seguido pelos pecados individuais de cada um. Pecado esses que não teriam maneira de deixar de vir, porque está embutido, ou eles vêm de uma natureza embutida dentro do homem. Pobre ou rico, dependente de qualquer outra coisa. O único passe livre para o céu é o perdão no sangue de Cristo, derramado com muito sofrimento pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quanto ao que não tem Cristo, seja de que classe for, será julgado e condenado. E aqui, nesses que morreram, ou esses que morreram, são representativos, não é que são símbolos, são metafóricos, não, eles estão lá, reais, pessoas reais, mas eles apontam para um grupo, o grupo de pessoas rebeldes a Deus, que não quiseram aceitar o convite de Deus para a ceia do Filho dele, para a ceia no céu, não para esta ceia aqui. Deus convidou, desde que há mundo, desde que Adão pecou, que o convite para a salvação começou a ser feito e não parou até hoje, e não vai parar até Cristo voltar. E a situação é tão chocante aqui, tão forte, tão radical, que levanta uma pergunta inquietante. Reconheço. Como Deus comemora? Como é que pode Deus comemorar tanto a alegria da salvação quanto o terror da condenação e da destruição? Onde ele encontra motivos para celebrar a morte e condenação de corpos e almas. Reconheço que isso, aos nossos olhos, causa um susto, assim, pensamentos. A resposta é clara nas Escrituras. Eu não sei se tão clara, mas é patente, não há dúvidas que a resposta na Bíblia é que a condenação de culpados é fruto de julgamento justo e reto. Entendam isto, não se concentrem nos rebeldes que morreram, cujas carnes estão expostas às aves do céu.
se concentrem no que causou aquilo. Essa é a maneira bíblica de raciocinar e entender um pouquinho de Deus que você queira conhecer e Ele se dá a conhecer. Aprenda a raciocinar biblicamente pelo ângulo de Deus, pelo olhar de Deus, em vez de dizer: ai, carnes de homens, que coisa chocante, os urubus comendo as pessoas ali que morreram. Então, não é a maneira de raciocinar. Pode ser romântico e talvez bonzinho. Você acabou de comer uma ave, inclusive, na hora do almoço, achou bom, danado. Então a gente é muito incoerente, aí de repente acha um negócio de louco, a ave comeu o homem. Então, tudo criado por Deus e por ordem de Deus. O que interessa é o seguinte: por que aconteceu isto? O que está acontecendo que causou isto? E o que está acontecendo é um julgamento justo, reto. Aí você começa a raciocinar biblicamente. Na condenação de culpados, a desobediência à autoridade suprema de Deus é cobrada. Na condenação de condenados, a santidade de Deus é posta em evidência. Está falando aí de morte de pecadores, de pessoas rebeldes. E a Bíblia diz com todas as letras: o mundo é inimigo de Deus. Então veja como Deus vê. Ou você aprende a ver como Deus vê, ou você vai estranhar Deus o tempo todo. E adivinha quem vai sair perdendo? Adivinha quem vai perder qualidade de vida? Que os médicos adoram dizer: ó, qualidade de vida, cuidado com a qualidade de vida. Pois é. Acho que nós, pastores, deveríamos falar mais na qualidade de vida. Qualidade de vida espiritual. Só pensamos na glicose e no colesterol para a velhice, mas não pensamos na qualidade de vida espiritual de quem aprende a ver as coisas pelo ângulo de Deus. Crente convertido, mas passa a vida toda estranhando Deus. Aí lê a passagem dessa: ixi, esquisito. Você acha esquisito porque você não estuda, você não lê com os olhos que a Bíblia quer que você leia. Você não quer entrar com a sua inteligência, porque eu sou um grande teólogo. A Bíblia não foi feita para grandes teólogos somente. A Bíblia foi feita para todos os seres humanos. E entre os seres humanos, aqueles que são fiéis a Deus. E os que são fiéis a Deus, Deus manda o Espírito dele para iluminar, para ensinar. Mas o crente muitas vezes não abre o seu próprio espírito o suficiente para se deixar influenciar pelo Espírito Santo de Deus e assim aprender a olhar as coisas pelo ângulo de Deus. E quando vê falar da grande ceia de Deus, das aves comendo carnes de homens, diz assim: é isso mesmo, Deus se reivindicou o seu poder e a sua autoridade. Eu me orgulho desse Deus que eu tenho, que combate os seus inimigos do jeito que ele disse que ia combater, sem acepção de pessoas. Eu me orgulho desse Deus, porque ele disse que iria cobrar todo o pecado. Eu me orgulho desse Deus, porque diz que sem Cristo não há salvação e que todos já estão condenados ao inferno. Disse e provou. Beijem o filho, para que não se irrite. Irritaram o meu filho, pois aguentem a espada do meu filho. Eu avisei séculos antes, lá em Salmo 2. Eu li aqui há pouco tempo. Quer dizer, Mauro, eu estava falando, Deus dizendo, eu avisei. Misturei as pessoas aqui. Seja como for, o crente é para ler isso aqui e dizer: orgulho
do meu Deus. Reconheço que acho um pouco chocante. Aves comendo carnes de pessoas por aí tudo, ainda mais se vai ter primo meu lá, tio, irmão, pai, é ruim imaginar. Eu sei que é. Mas, que Deus que eu arranjei. Deixa eu dizer de outra forma mais elegante. Que Deus que me encontrou e me levou à fé em Cristo. Que Deus confiável, esse meu. Um Deus santo. Esta é a maneira do crente examinar, não só passagens assim, mas toda e qualquer passagem na palavra de Deus. É se subordinar, se amoldar ao jeito, à forma de Deus ser e pensar. Se você está estranhando Deus de alguma maneira, tem algo errado com você, e isso devia estar piscando o tempo todo no seu coração, crente. Está estranhando Deus, está achando Deus esquisito, está meio arranhado com Deus, não gosta nem de pensar naquilo que Deus disse, e está errado, o radar está ruim, vai bater. E muitas vezes acha, o ser humano mesmo, o crente, falando do crente, acha que o crente é bonzinho, porque está com pena dos coitadinhos que morreram lá. E tem pena desses assim, desses assados, porque Deus é muito duro, porque eu não entendo. Epa! Você está com quem, hein? Você é da família de quem? Do diabo? O diabo é que estranha Deus, você sabia? O diabo é que não tolera Deus. Mas, pastor, o senhor agora exagerou. Sim, eu puxei um extremo. Mas entre um extremo e outro tem vários níveis, não é? E vamos para outro extremo com o Senhor Jesus Cristo. Você vê de Cristo alguma palavra estranhando o Pai dele? Ou você vê Cristo perdidamente o contrário, totalmente apaixonado pelo Pai dele? Você acha que Cristo estranha Deus de alguma maneira? Você acha que Cristo olhou para o Pai e disse: ih, meu Pai, mandando as aves do céu comer os pobrezinhos lá embaixo, eu também sou homem, eu também sou ser humano, é da minha raça. Ai, não, assim não. Então, você acha? Aliás, foi ele que veio, Cristo, matar esse povo todo aí. Deus se glorifica cada vez que os seus atributos são expostos. Deus comemora cada vez que a santidade dele é vindicada nesta terra. Ele se alegra tanto na sua misericórdia quanto na defesa da sua santidade. Guarde isto que eu estou dizendo. Deus se alegra tanto na sua misericórdia quanto na defesa da sua santidade. Deus se glorifica tanto no seu perdão aos que se entregam à justiça de Cristo, quanto no julgamento implacável que Deus vai fazer aos que quiserem se defender com a justiça própria. Deus se glorifica tanto nos que se entregam à justiça dele através de Cristo, no seu perdão, quanto Deus se glorifica no seu julgamento implacável, como eu disse, contra aqueles que dizem: não, eu vou encarar Deus com a minha própria justiça, eu sou uma boa pessoa, eu fiz mais o bem do que o mal, eu isso ou eu aquilo. É assim? Você quer encarar a Deus assim? Não tem problema, sua vontade será realizada.
pode ter certeza. Deus vai lhe julgar conforme você quer. Não. Eu não aguento. Ou Cristo assume a frente, eu estou completamente perdido. Você quer o meu filho Jesus Cristo para você como Salvador? Quero. Pois está ótimo, está perdoado. Pela justiça de Cristo. E Deus se alegra com isso. Você não tem o meu filho, não. Não, eu não preciso. Você não precisa. Não, porque eu sou uma pessoa muito boa, sabia? Respeito meu pai, minha mãe, não roubo, pago imposto e tudo. Você quer ir por aí? Quero. Ok, vamos lá. E vai ter um julgamento absolutamente, quando eu digo implacável, é dentro de uma justiça rigorosa, mas justiça, fazendo o que é correto, o que é digno, perfeitamente de acordo com a palavra dele, contida lá nos 10 mandamentos, e por extensão na lei de Moisés, e no Velho Testamento, no Novo Testamento, especialmente no Velho, onde está lá colocado claramente, colocadas as condições de quem quer ser julgado por Deus de acordo com as suas próprias obras. Tudo bem, vamos lá. A lei é o testemunho. Você quer? Vamos ver suas obras. O que você tem para me mostrar? E que não fira a minha santidade em nada. Está ouvindo? Está liquidado este. Então ele vai ter um julgamento implacável. E você acha que Deus vai se envergonhar, se constranger, porque teve misericórdia com um que confiou na justiça de Cristo? Esse aqui ele se alegra, mas esse aqui que Deus julgou pelas obras dele próprio, como ele quis, e Deus é implacável na sua santidade, tem que ser, aí Deus vai ficar todo encabulado, constrangido por ter agido assim. Ele se glorifica tanto num como o outro. Ele é santo de toda forma. A palavra dele é a mesma. Ele disse a mesma coisa para todos. Claro. Deus vibra com a sua retidão como juiz de toda a terra. Quando ele julga aqueles seres humanos que Cristo vem matar todos quando ele vier, Deus está agindo como juiz de toda a terra, como Abraão o chamou. Então Deus age como juiz de toda a terra, tanto na remissão dos que se entregam a Cristo, quanto na condenação dos que se recusam. Deus se enche de honra quando cumpre a sua palavra, que é a mesma para com todos. E o Velho Testamento tem muitas passagens que falam desta ceia de Deus aqui, apontando, prevenindo, e muitos com Bíblia na estante, com a cruz balançando no carro, avisados, sabendo. Não. E olhe, voltando, esse convite à ceia de Deus foi feito antes da batalha. Eu soube que teve um político aqui lá em São Paulo, muitos anos atrás, que venceu o primeiro turno. Aí tirou uma foto na cadeira de prefeito, a cidade de São Paulo, achando que era óbvio que ia ganhar o segundo turno. Perdeu feio. E ficou famosa e patética a foto dele na frente da cadeira onde ele não sentou. Comemorou por antecipação. O ser humano não tem direito de comemorar coisa nenhuma por antecipação, a não ser quando está sobre a firmeza da palavra de Deus em alguma coisa. Eu vou para o céu em Jesus Cristo. Pode afirmar, porque não é você que está afirmando. Você está repetindo o que a palavra de Deus diz. Esse pode afirmar. Deus, claro. Então aqui ele convida antes da batalha. Notaram esse detalhe? Venham,
venham. Porque vai ter uma batalha agora do meu filho que está voltando, o Cordeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquela descrição belíssima, e eu já vou dar o resultado. Aliás, venham logo para a ceia. Mas não tinha uma carne derramada, ou uma carne derrubada no chão ainda, mas vai ter muitas, porque eu estou dizendo. Última fase da batalha, a última frase na Bíblia antes da volta de Cristo, versículo 19, nós vamos agora. E o tempo do homem na terra se acabando, tempo dos gentios. E vi a besta, versículo 19, e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Está posto o palco para começar a luta, não a luta do século, não a luta do milênio, mas a luta da história. A maior guerra em que o mundo teve e terá notícia em termos de pessoas, em termos de importância, em termos de quem está envolvido aqui, envolvimento pessoal do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, montado num cavalo branco, com uma túnica manchada de sangue, acompanhado pelos seus, e do outro o próprio Satanás, com demônios ao seu lado, demônios cuja mera descrição assusta, e seres humanos como anticristo, ditador mundial, todo-poderoso aqui na terra na época, assessorado pelo inteligentíssimo, sagaz, falso profeta, os 10 reis que prestaram total submissão ao anticristo, todos aqui do outro lado. E não temos como deixar de ficar atentos para o desenrolar desta guerra. Livros e livros e livros foram feitos sobre as grandes guerras do mundo. A gente pensa em guerra grande, pensa logo na última guerra mundial, na segunda, mas também tem a primeira, e antes dela teve outras, e outras, e outras, e tem, ainda hoje, nas escolas militares se estudam guerras de Napoleão, guerras de pessoas, de grandes generais antigos, Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, Napoleão em 1800 e tanto, e estudam o que aconteceu, a complexidade das batalhas. Pois vamos ver a descrição da batalha do Armagedon, com o próprio Cristo como um dos combatentes. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Cadê a batalha? Não tem uma palavra, sobre o desenrolar dessa guerra gigantesca. Notaram? Só fala do final, do resultado final. Mas teve bomba atômica? Além de cavalos, que está escrito que tinha, o que mais tinham? Que foi? Qual o tamanho? Quais os lugares das batalhas que compuseram a grande guerra do Armagedon? Como foi isso? Quanto tempo durou? Nada. Simplesmente, o anticristo, que é a besta, foi aprisionado, o falso profeta, jogado no lado de fogo, e o restante foi morto por Cristo. Acabou. É desconcertante. Mas o Velho Testamento fala mais. E vocês vão ouvir
Eu vou ler algumas passagens sem explicar o contexto. Alguns contextos são difíceis, mas todas elas, com alto grau de acuracidade, elas estão olhando para esse dia, para esse tempo aqui. Se quiserem, eu posso chegar só lá. Zacarias, por exemplo, capítulo 12, versículos 9 e 10. Preste atenção, que eu não quero perder muito tempo esperando vocês chegarem lá. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Estou em Zacarias 12 e 9. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Passem até o 14, versículos 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Estou em Zacarias 14. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso aí tudo indica que foi um pouquinho antes do dia, porque aí vem. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Agora estamos exatamente na volta de Cristo. Como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Lembra do exército de Cristo? Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, aqui já falando um pouquinho depois, no início do milênio, mas tudo formando aquela época. E metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Lembram que estava chegando o rei dos reis? Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e tal. Habitarão nela e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Voltamos à batalha de Armagedon, um dos contextos dessa grande batalha. Eis com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Alguns falam em bomba atômica. É o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Tem até filme sobre isso. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Um efeito óbvio da espada de Cristo. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, e a passagem continua. Sofonias, capítulo 1, versículo 14.
Já estou lá, Sofonias capítulo 1, versículo 14 em diante. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Lembra? Comerão carne dos poderosos, e todos, foi citado o poderosozão. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de obscuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Lembra dizer que os órbitos vão soltar os olhos soltar das órbitas? Andarão como cegos. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. E as aves foram convidadas para comerem exatamente esta carne. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. A mesma batalha, a mesma época. Finalmente, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, Jesus falou muito desse dia, porque eu não posso desenvolver cada passagem, que fugiria ao nosso propósito de expor Apocalipse. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E o anjo no sol, convidando as aves do céu para comerem carnes. Aí Jesus diz: onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Tudo combinando a mesma época. E fala muito Jesus ainda, que eu não vou ler. Eu quero voltar a essa batalha rapidamente e encerrar. O próprio relatório do resultado parece ser desproporcional. Não sei se você percebeu isto. Porque o relatório se refere a dois grupos. O primeiro grupo é formado por quantas pessoas? 2. E o segundo grupo é formado por todas as pessoas sem Cristo no planeta Terra. Milhões, provavelmente bilhões, apesar de que muitos já haviam morrido, como eu já comentei ao longo de Apocalipse, com os selos, com as trombetas, com os flagelos. Muita gente já tinha morrido, mas numa população que hoje é mais de 7 bilhões, é muita gente. Então, muita gente aqui sem Cristo vai morrer. Está no segundo grupo. E no primeiro, 2 pessoas. Quem é esse grupo? Os 2. A besta, o anticristo, é o próprio, e o falso profeta, aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, obviamente se referindo ao inferno eterno. Interessante, esses 2 não foram mortos pela espada de Cristo. As 2 únicas exceções na face da terra de pessoas sem Cristo que foram mortos, ou que não foram mortos. Exceções de pessoas sem Cristo que foram mortas. Todas foram mortas, com 2 exceções. Exatamente o anticristo e o falso profeta. Uma grande consideração, eu não diria. Eu não gostaria de ser lançado vivo
dentro do lago de forno eterno. De alguma maneira, isto é um castigo especial. Com toda certeza. Não sei nem a dimensão disto, mas é impressionante como eles foram destacados para nem morrerem. Deus não se dignou nem a matá-los fisicamente, para depois ressuscitarem e ir para o inferno eterno, como acontecerá com os perdidos. Esses aqui nem mortos foram, não foram dignos, foram lançados direto. Com certeza algo muito especial no sentido de rigor e dureza. Quanto ao lago de fogo, vou falar mais no capítulo 20, não hoje. O segundo grupo são os restantes, que nós já comentamos, todos aqueles sem Cristo. E o que houve com eles? Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. 3 observações e eu termino. Primeira, todos foram mortos com uma só espada, usada por uma só pessoa. Eu não sei o quanto essa espada é literal, o quanto é metafórica, o limite entre uma coisa e outra, mas é óbvio que Cristo alcançou com essa espada que sai da boca dele a todos esses seres humanos rebeldes a Deus espalhados na face da terra e causou a ele morte imediata, algumas inclusive descritas, alguns detalhes inclusive descritos nos profetas como nós já lemos. E eu fiquei pensando, nunca tinha me ocorrido isto. O Salvador do mundo se constitui aqui no ser humano que pessoalmente mais matou seres humanos na história da humanidade. Nunca ser humano algum matou pessoalmente tanta gente. O próprio Salvador do mundo. Espero que o que eu disse há pouco tempo ainda esteja fresquinho na sua cabeça e antes de desaparecer, que eu espero que não desapareça, mas antes disso você não fica, ai, o Salvador do mundo matando gente, o meu Salvadorzinho amado, que morreu numa cruz, ai, não, pai, para com esse lengo-lengo. É Ele que está fazendo isso. Ou você vai questionar, você vai discutir, meu irmãozinho, ou você vai dizer, Senhor, me ensina a entender um pouquinho mais de quem Tu és. Não é à toa que a Bíblia diz, você pensa que é brincadeira, é? Ah, mas eu sei de cor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está lá em Hebreus, parabéns, decorou bem, pois é. Sim, agora explica. Está escrito. E os profetas descreveram, vocês viram a quantidade de palavras que tem, vai ser um dia de frustração, um dia de angústia, um dia de sofrimento, de obscuridade, de sofrimento, de morte, o sangue vai virar pó, os olhos vão sair da órbita, está tudo escrito, tudo previsto. Então, esse sim é o seu Salvador. Quer trocar? Quer outro? Eu estou tão satisfeito com esse Salvador, tão satisfeito. E eu sei que vocês também, é uma maneira, eu quero chocar um pouco vocês, para pararem de pensar romanticamente, ou coisa desse tipo. Pense biblicamente. E biblicamente está dizendo que Jesus Cristo vai matar com a espada da boca dele. Não teve um anjo que matasse outro. Não teve um crente que viesse ao lado de Cristo com espada também e dissesse, Senhor, esse é comigo. Esse matou minha família toda. Esse é comigo, deixa que eu mato. Vingança de Deus. Tenho permissão, Senhor? Não. Não teve um. Jesus matou todos.
pessoalmente com a espada que saía da boca dele. Irmãos, isso é forte, é lindo, é belo, e isso é para nos levar aos pés de Cristo com mais adoração do que nós já temos, e humildes, pedindo sabedoria, pedindo largueza, pedindo amor pelas pessoas, porque é o que Ele manda e o que Ele quer. Nós não sabemos quem é perdido, quem não é, quem é eleito, quem não é. Ele sabe, mas nós não sabemos. Ele manda amar a todos. Obedeça e procure não entender cada detalhe, que você não vai conseguir. Mas adorar, você tem que adorar ao Senhor Jesus Cristo da maneira como Ele é, não como você pintou Jesus Cristo na sua cabeça. Ou a história cristã pintou nos quadros, e os artistas influenciaram muito, até o tamanho dos cabelos de Cristo variava com a época dos pintores, tudo variava, o aspecto físico, a cor dos olhos. Alguns eram azuis, outros eram pretos, outros eram marrons, mudava, a feição dele mudava, seres humanos imaginando como era. Aí a gente entra nessa onda muitas vezes, e nasce num lar muito confuso, como eu próprio nasci, muito confuso, e se chamando de cristão, que não tinha coisa nenhuma de cristão, verdadeiramente falando, não conhecia Cristo, a não ser essas coisas muito confusas, misturadas, e com muita idolatria, e vocês sabem muito bem disto. O Jesus da Bíblia é este, puro, exatamente como Ele quer ser conhecido. Ele mandou revelar na palavra dele. É perigoso andar na cabeça com a imagem apenas de Jesus sofrido, maltratado e humilhado como na primeira vinda. Ele veio assim, mas na segunda vinda não será assim. É a mesma pessoa, mesmo caráter, mas numa fase diferente da existência dele e da missão dele nesta terra e no universo. Segunda coisa que eu gostaria de colocar, é importante considerar a natureza divina de Cristo nesse ato de matar em massa, que foi o que ele fez. Além de executor, ele executou a justiça de Deus, ele é Deus. Então ele foi juiz também desta causa. Deus e homem, não esqueça isto. Ele julgou e ele executou. Terceiro e último, não se fala em armas dos integrantes dos exércitos de Jesus. E é um mistério qual é o papel que cada um deles terá na batalha. Eu comentei isso rapidamente na pregação passada. Então é curioso, é só um ponto que eu quero tocar, mas não sabemos mais além disso. Por um lado, ele estará muito acompanhado por exércitos celestiais, exércitos do céu, exatamente a expressão é essa, exércitos do céu. Até comentamos, não sabiam se eram anjos ou seres humanos ressurretos, crentes, ou os dois, mas ele estará então muito acompanhado, não estará só absolutamente, mas para matar os incrédulos, ele estará só. Agora, eu poderia dizer que Deus nos abençoe, e vou já dizer mesmo, para encerrar, mas não está faltando alguém aqui, não. Cadê o grande criminoso? Cadê o dragão? O arqui-inimigo de Deus, o principal responsável por tanta desgraça na criação de Deus, desde a tentação de Adão, ou desde que ele próprio caiu, esse arqui-inimigo de Deus. Onde está ele, o Deus desse século, chamado de o príncipe deste mundo, o leão que ruge, procurando alguém para devorar, o diabo, o pai da mentira? Onde está Satanás aqui? O que foi feito dele? Escapou no último momento. Não. Escapou não. Ninguém escapa de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, e Satanás caiu. Vamos ver na próxima pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.